Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pensão alimentícia e a convidada de hoje é a doutora Luciana Mandarino. A gente vai falar sobre esse tema justamente porque teve uma decisão do STJ que é uma novidade no mundo jurídico e reflete na sociedade como um todo, que foi um caso de inclusão do nome do devedor nas empresas de título de crédito e tudo mais, SPC, Serasa e tudo mais. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, Daniel, tudo bem? Agradeço o convite, participação mais uma vez, espero poder contribuir um pouco. Obrigado, doutora. Só para começar, explica para a gente um pouquinho o que é qual é essa nova decisão que reflete na vida de todos nós e daqui para frente como será a origem dessa decisão, só para a gente entrar na situação para debater futuramente. Na verdade, ela não é tão nova assim para os operadores do direito, tá? Certo. A inclusão do nome do devedor de alimentos nos órgãos de proteção ao crédito já é uma prática autorizada pelos tribunais, Tribunal de São Paulo. O que aconteceu no último dia 17 de novembro foi que o STJ ratificou esta decisão, pacificando o entendimento de que pode, sim, também levar o nome desse devedor aos órgãos de proteção ao crédito, né? Quando nós temos uma execução de alimentos, um débito alimentar, nós temos duas formas de fazer essa cobrança. Através de penhora, pelo artigo 732 do Código de Processo Civil, perdão, 733, e através de da prisão civil, também, que é a única modalidade de prisão civil prevista. Certo. Ocorre que nós temos uma grande dificuldade, às vezes, de lograr êxito nessa empreitada, porque as pessoas nem sempre têm os bens no próprio nome e acabam deixando essa dívida se avolumar, e isso vai se estendendo. E uma forma de coibir, de brecar essa prática de inadimplência da verba alimentar é exatamente levar o nome desse devedor até um órgão de proteção ao crédito para que ele pare, para que ele seja obrigado a regularizar essa situação. Mas a prisão civil, ela não é mais forte do que a restrição no nome? Depende. Não Infelizmente, é mais coercitiva, digamos assim? Deveria ser, certo. Mas nem tudo que deve ser né? O que acontece é que nós nos deparamos com uma realidade muito triste no judiciário e é óbvio, vou logo de pronto adiantando, cada caso é um caso. Certo. E o devedor de alimentos tem sim a possibilidade de justificar no processo, no judiciário, o porquê dele não estar pagando esse débito, né? Tem N motivos para não pagar. Só que a prisão, ela deveria ser uma forma mais coercitiva, forte, certo. né? E deveria amedrontar mais. Porém, o que nós vemos é que alguns devedores preferem ir para a prisão, porque ficar fica só lá. 30 dias, né? Chegam às vezes inclusive a pedir férias do trabalho para cumprir a pena, porque depois ela é convertida em pena de penhora. Certo. Então ele prefere essa providência. Por conta disso, o judiciário se viu obrigado a crescer mais uma modalidade para tornar um pouco mais eficaz a providência de execução de alimentos. E essa era uma prática, tudo bem que hoje ela desponta como ou tem uma repercussão mais abrangente na medida em que teve uma decisão do STJ. Mas o Tribunal de Justiça, segundo o que a senhora explica pra gente, já praticava essa modalidade. Sim, sim. E na prática, era efetiva ou já tinha efetividade, não tinha? Você está me perguntando se ela era eficaz? Isso. Sim, ela demonstrou que é uma prática eficaz porque você diminui, a partir do momento que você tem o seu nome num órgão inscrito num órgão de proteção ao crédito, o seu poder econômico, a sua capacidade financeira, ela diminui. Você é obrigado a fazer as suas compras à vista, na maioria das vezes. Você não pode mais parcelar, você não tem crédito na praça. Então você corre para pagar e diminuir o número de dívidas que você tem, e é óbvio que o débito alimentar, ele vem em primeiro lugar, a natureza alimentar de sobrevivência, ele precede os demais. Então, ela demonstrou, sim, ao longo do tempo, uma eficácia maior do que a própria prisão. Que interessante. A sociedade acaba se adaptando aos problemas, né? Sim. Infelizmente, as pessoas acabam fugindo de uma responsabilidade e acham alternativas para isso. E uma coisa muito interessante que eu acho que é importante ressaltar para quem estiver assistindo agora,
é que o direito ele vem regular e regularizar as situações, mas depois que ela acontece, ele não tem como prever. Sim. Então, temos, por exemplo, crimes na internet. Só pudemos fazer a legislação que envolvesse, que protegesse o consumidor, enfim, o usuário da internet, após os crimes aparecerem. Então, é óbvio que a mesma coisa se aplica aos alimentos. Certo. Nós temos 2 penalidades previstas, 2 formas de se fazer a cobrança, que ao longo do tempo se mostraram ineficazes porque o devedor encontrava outras formas de burlar, não é a palavra, mas de postergar o pagamento. Então veio uma terceira agora para tentar diminuir essa prática de inadimplência. Essa alternativa de inscrever o nome do devedor nas instituições de título de crédito, ela é uma alternativa ou pode acumular a pena de prisão ou pelo menos a imposição da prisão civil e também a restrição do nome? É permitido os 2 institutos? É permitido sim. Você pode acumular, vai direto, o nome vai inscrito direto, de forma automática. É importante ressaltar também que essa previsão agora e essa decisão do STJ, ela já está no texto do Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, que entra em vigor agora em janeiro de 2016. Certo. Então o STJ, ele pacificou o entendimento, acabou ratificando uma prática do tribunal, mas em 2016 ela já está dentro do Código de Processo Civil, é lei, já deixa de ser um entendimento agora e passa a ser lei. Então, você pode acumular sim. Mas necessita da determinação judicial ou pode tirar uma certidão, como em alguns casos de execução? Você tira uma certidão e envia essa certidão para os órgãos de proteção ao crédito e seria automático? Não. Necessita de uma decisão judicial porque nós temos que tomar cuidado com o seguinte, o processo de pensão alimentícia, seja alimentos ou execução de alimentos, certo. Não sei se é importante, eu acredito que seja importante esclarecer, alimentos é quando nós não temos ação de alimentos, nós não temos ainda uma pensão fixada. Certo. Execução de alimentos, temos uma pensão fixada e está devendo. Sim. Tá? São 2 processos diferentes. Ambos correm em segredo de justiça. A partir do momento que você leva o nome desse executado para o órgão de proteção ao crédito, você está expondo. Não há ainda um entendimento pacificado de que forma essa inscrição deve ser feita. Então, ela tem que ser muito sucinta. Ela tem que aparecer apenas que aquele... Só o apontamento, mas não a razão do apontamento. E de preferência, você não pode também abrir ao público o nome da criança, da criança que eu digo, mas também do alimentado, né? Você não vai poder deixar aberto porque ele está protegido pelo segredo de justiça. Sim. Né? Tem que tomar cuidado com Atualmente, isso. como que é praticada essa situação? Porque é um pouco complicado mesmo, olhando, eu não tinha pensado por esse lado. Hoje, com essas decisões do STJ, talvez o Poder Judiciário tenha que estabelecer algumas regras para evitar essas violações legais também. De uma certa forma, você abre um direito, você abre uma possibilidade e, do outro lado, você causa um impacto que talvez viola outro direito constitucional. Como eu disse anteriormente, a prática da inscrição do nome do devedor de alimentos nos órgãos de proteção ao crédito já vinha sendo realizada. Certo. E aí, o que acontece? Você só toma conhecimento dos gravames causados ao longo do tempo. Então, se você tem o seu nome inscrito e dessa inscrição gera uma publicidade que torna o seu nome veiculado, aberto e te prejudica, você pode sim depois se socorrer através de outras vias dentro do judiciário, talvez a um possível ressarcimento. Mas se realmente houver um gravame, não consigo agora te dar talvez uma hipótese, não sei, uma entrevista de emprego, né? De repente você está lá com o seu nome, com um apontamento de um débito alimentar e por conta deste apontamento você perde a oportunidade de se empregar. Você vai precisar se socorrer do judiciário, dos operadores do direito, para ressarcir se realmente houver um gravame. Não basta ser um mero aborrecimento, como nós chamamos, né? No dia a dia forense. No direito civil, isso. A gente fala em penhora
E uma medida que eu vejo como muito eficaz no direito é a penhora online, que também não deixa de ser uma inovação, é algo muito recente tratando-se de direito. Essa modalidade também é permitida. E como funciona? Explica para o nosso público. Tem que tomar muito cuidado com a penhora online, porque a penhora online, ela bloqueia valores bancários. Sim. Né? E ao bloquear os valores bancários, você tem que tomar cuidado se dentro desses valores não há verba alimentar, não verba de prestação alimentícia, mas proventos do próprio trabalho. Certo. O salário, por exemplo, ele é impenhorável, porque você necessita dele para poder sobreviver. Certo. Né? Então você tem que tomar muito cuidado. É uma medida extremamente eficaz. Às vezes você tem um valor dentro da sua conta, você está devendo e de repente você não está esperando e o valor está bloqueado. Sim. Foi uma ordem judicial expedida dentro de um processo de uma execução que determinou um rastreamento e bloqueia aquele valor. Certo. Como é que você tem que fazer? Você tem que proceder, você tem que tomar cuidado nessa ordem judicial para que ela não esbarre em verbas alimentares. O salário, por exemplo, é um deles. Então, aí a gente estaria trabalhando com duas verbas alimentares. O salário e o valor destinado à pensão alimentícia. Há um conflito aí? Há um conflito, mas eu entendo que existe o superior interesse da criança. Porque o devedor, ele sabe que está devendo e que aquela criança não tem outro meio de sobrevivência. Então, se você colocar na balança, acredito eu, minha concepção, de que o superior interesse da criança deva prevalecer. Até porque a penhora é percentual do salário, não é o salário integral, né? Não deve, não pode. Exatamente. Esse é o entendimento. Eu também, minha linha de raciocínio segue a mesma forma. Agora, na prática, como está sendo isso? Os juízes estão permitindo a penhora, mesmo dos valores que são provenientes do trabalho? Como embora a prática já esteja sendo realizada, é algo muito novo, o número de recursos que se insurge contra esta determinação é muito grande. Tá. Então, os advogados pedem esta providência e há de se tomar muito cuidado, e os juízes nessa hora, os magistrados, são muito cautelosos para que não haja um outro problema. Uma providência judiciária não pode ricochetear e acabar causando um outro problema de natureza alimentar. Aquele pai também precisa sobreviver. Sim. Então, existe o bloqueio, sim, mas sempre com muito cuidado, porque existe uma criança, normalmente uma criança, né, embora possa ser uma natureza, uma verba alimentar de natureza diversa, mas há uma criança que depende daquela verba, mas tem que se tomar cuidado sempre. Tem que haver critérios, né? Sim, sim. Cada caso a gente tem que analisar em específico. Bom, a gente vai a um rápido intervalo e tem uma pergunta aqui da Lidiane Torres, mas quando a gente voltar a gente faz a pergunta. Programa Dias Melhores, a gente já volta.
Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários também fazem isso por milhões de brasileiros. E se você tem mais de 18 anos, também pode ser um deles. É só se cadastrar no seu cartório eleitoral ou acessar o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br. Para um bom cafezinho, tem hora. Para um bom papo, também. Acompanhado do que é destaque na política e na economia, em São Caetano e no ABC. Venha tomar um café com fatos com a gente e com nossos convidados. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando sobre pensão alimentícia e a convidada é a doutora Luciana Mandarino. Temos uma pergunta aqui, já vamos voltar, doutora, ao vivo, uma pergunta da Lidiane, como prometido no bloco anterior. Lidiane Torres, ela quer saber o seguinte: casais que não são casados no papel, os filhos dessa união também recebem pensão? Lidiane, né? Boa Lidiane. noite, Lidiane. Sim. Recebem pensão porque a pensão alimentícia independe da natureza da relação conjugal dos pais. A relação é entre genitor, genitora e filho. Então não interessa se são casados, se vivem em união estável, se são divorciados, né? Certo. Muito embora casados, honestamente é difícil você ver uma pensão alimentícia, não há porquê. Sim. Então eu penso em separados judicialmente, divorciados agora, né? E uma união estável desfeita, mas independe. Recebem pensão alimentícia de toda forma. Tem uma outra pergunta aqui da Tarsila Mariana, mas eu queria saber antes disso, sobre quando não existe a constatação de que aquele filho, existe a necessidade de uma investigação de paternidade. Uhum. É permitido também a pensão alimentícia a partir de que momento? Bom, a pensão alimentícia ela é fixada a partir do momento que você tem um pai registral. Certo. Até lá, você está discutindo a paternidade. Sim. Então, enquanto você discute uma investigação de paternidade, a investigação de paternidade é promovida por aquele que está pretendendo registrar como seu aquela criança. Sim. O que ele pode fazer ao longo do processo, e eu acho muito interessante, é ofertar alimentos. Então, ele entra com a investigação e reclama como seu aquela criança e, paralelamente, oferta alimentos para ela, porque se ele está querendo ser pai, presume-se que ele está interessado em saber como aquela criança está sobrevivendo. Mas e o inverso? A mãe aponta que é ele, que é o pai, ele se nega. Sim. E aí ela vai pedir alimentos para ele. Ele só passa a ser devedor de alimentos a partir do momento que ele se torna pai. Tá. Então, ao longo do processo, ela vai fazer um exame, provavelmente, de DNA. Para investigar aquela paternidade. E este exame, vindo dentro do processo, ele pode até ser impugnado, dependendo do percentual, né? Mas, neste momento, ela já pode tentar começar através de uma execução, nem sempre logra êxito, né? Tá. Mas a partir da determinação de que ele é pai, se torna pai registral, ele se torna devedor de alimentos também. Tá bom. Tem uma pergunta aqui, da Tarsila Mariana, do bairro Fundação em São Caetano. Eu e meu marido nos separamos e temos um filho pequeno. Ele não estava pagando pensão, porque não pedi. Isso porque ele sempre deu dinheiro por fora. Uhum. É uma situação muito corriqueira, né? Agora, ele se casou novamente e teve mais um filho. Ele não tem mais nem visitado nosso filho, nem dado mais dinheiro. Posso entrar com algum processo? Tarsila. Tarsila. Olá, Tarsila, boa noite.
sim, você pode entrar com o processo. Todo este período que ficou para trás, como não há uma decisão judicial, não há uma fixação de pensão alimentícia, ele ainda não é devedor, tá? Certo. Não tem um quanto, não tem um valor. Mas sim, você pode entrar com este processo pedindo que seja fixado alimentos, que é a ação de alimentos que eu falei. Certo. E pode também promover uma regulamentação de visitas, caso você tenha interesse. E acho interessante para que a criança tenha Porque ela tenha contato com esse... o pai, né? Ela mesma pode oferecer um regime de visitas, uma ação paralela, Tá. oferecendo um regime de visitas, reclamando esse regime e oferecendo de acordo com a necessidade e possibilidade dela, né? Mas ela pode sim buscar alimentos através de uma fixação no judiciário. E esse período que ele pagava por fora, que estava meio bagunçado, não tinha uma definição judicial, não tinha nenhum valor pré-estabelecido, eles Sim. simplesmente por convenção entre eles decidiram e cada um por si. Ela pode reclamar alguma coisa do passado? Ela não pode reclamar porque não tem um título executivo. Tá. Não se tornou um título executivo, ele apenas dava. O que ela pode fazer é utilizar esse valor como critério, como paradigma. Então, se ele tinha uma constância, uma regularidade e todo mês ele ajudava com aquela verba alimentar, ela pode tentar buscar uma fixação naqueles moldes. Porque se todo mês ele conseguia, creio eu, que ele pode continuar arcando daquela mesma forma. Muito embora ela tenha pontuado que ele já tem um outro filho, é óbvio que é importante também frisar que os alimentos eles são fixados de acordo com um binômio, possibilidade e necessidade de quem está recebendo. Então, ele vai se defender demonstrando que ele tem outros gastos, tanto o sustento da nova família, como o sustento do primeiro filho do primeiro casamento. Vai ter que se adequar esse valor. Certo. Tá? Então, pode ser mais ou pode ser menos, porque normalmente, isso é o que a gente vê na prática. O homem paga por fora, tal, e ele dá o quanto ele quer e ele nunca dá um bom percentual. Ele sempre dá o que não vai gerar uma necessidade para ele. Então, eu te dou aí 10%, em média 10%, 20%, nunca chega aos 30%, 35% que o judiciário estabelece. Então, existem as duas possibilidades, ou ser um valor menor, né, do que ele pagava, ou ser um valor maior também. Vai ser... Como eu disse anteriormente também, no direito de família, principalmente pensão alimentícia, tem que ser analisado caso a caso. Mas o que eu posso adiantar é o seguinte, quando esse devedor, eu não vou falar o devedor de alimentos, eu vou pensar numa esfera antes, o genitor, tá? Ele ainda não está devendo, mas ele tem um filho que ele precisa sustentar e pagar alimentos em função de uma dissolução da sociedade conjugal, se ele for empregado, normalmente se fixa em percentual daquilo que ele recebe. Quando ele não é empregado, ele é autônomo, normalmente esses alimentos são fixados em salários mínimos. Por quê? Porque você não vai ter como dizer mês a mês quantos por cento ele recebeu, a atividade dele é autônoma, ele não vai ter como comprovar, senão você vai precisar todo mês comprovar, olha, recebi X, portanto 15, 20, 30% de X é isso. Então, existe essa diferenciação por uma questão prática e até para que se possa comprovar numa possível execução o quanto efetivamente esse genitor, esse alimentante está recebendo, tá? É importante fazer essa distinção. Essa oscilação que você pontuou, ela existe sim, mas ela existe quando não tem um título executivo, uma pensão alimentícia fixada. A partir do momento que você entra no judiciário e pede a tutela jurisdicional, provas são levadas ao processo. Certo. E de acordo com essas provas, o juiz vai analisar a possibilidade dele ou dela, porque às vezes a mulher também é compelida a pagar alimentos, né? O juiz vai analisar tanto a possibilidade dele como a necessidade da criança. Entendi. Tem mais uma pergunta do Luiz Henrique. Ele diz o seguinte: meu pai nunca pagou direito à minha pensão. Ele morreu faz 2 anos, eu tenho 16 anos. Alguém da família dele pode assumir essa pensão até eu chegar à maioridade? Luiz Henrique? Luiz Henrique. Oi, Luiz Henrique, boa noite. Essa questão é bastante controvertida, porque o débito alimentar, o pai dele já é falecido, pelo que ele fala, Isso. né? Creio eu que eles devem estar falando, acredito, devem ter feito um inventário. E o devedor de alimentos era o pai dele. Ninguém da família pode ser compelido a pagar dívida de outrem. Sim. A não ser que tivesse um débito consolidado de alimentos
dele, que no inventário foi levado, colocado dentro do inventário, e aí este débito alimentar, ele é absorvido e pago até a força da herança. Então os familiares, os demais herdeiros, um cônjuge que porventura tenha sobrevivido, não pode ser obrigado a pagar com recursos próprios. Certo. O que se paga, esse débito, se consolidado como? Judicialmente. Esse débito é levado para dentro do inventário, apurado como dívida, constatado como dívida, e aquela herança paga esse débito. E doutora, até nessa situação do Luiz Henrique, não quero entrar, lógico, é uma situação muito específica, mas a gente às vezes quer ajudar e procura levantar hipóteses. Mas existe uma criança, 16 anos. Essa criança, o pai faleceu. Será que não existiam bens? Então, para que o Luiz Henrique vá atrás dos direitos deles, porque pode ser que existiam bens anteriores, pode ser que os bens não estavam em nome do pai, pode ser que foram transferidos ou tiveram outros herdeiros, ou os pais, ou outro filho que ele tenha, e aí ele acabou ficando de fora de eventual partilha de bens. Então, independente dos alimentos, acho que também vale a pena investigar, fazer uma apuração se ele tinha outros bens. Por isso que é tão importante procurar a opinião de um advogado. Para que ele leve essa situação e o advogado veja até onde ele está protegido e onde não está. Exatamente. Se ele não foi mencionado no inventário, se ele não está como herdeiro ali, Isso. É uma situação mais grave ainda, porque todos os filhos, obrigatoriamente precisam estar no inventário, né? Serem são indicados. Herdeiros naturais, né? São os herdeiros necessários, exatamente, são os herdeiros necessários. Nenhum deles pode ser excluído. E é óbvio que essa partilha de bens tem que ser feita de acordo e para todos os herdeiros, Sim. né? Então ele precisa sim procurar o auxílio de um advogado para que verifique essa situação. É importante saber, porque ele nos indica o seguinte, que o pai dele nunca pagou a pensão alimentícia direito. Sim. A pergunta que se faz é, houve processo, Luiz Henrique? Exatamente. Há um débito consolidado judicial, né? Se houver, esse débito ele é colocado dentro do inventário. Tá? Até mesmo porque eu falei isso, porque às vezes o pai tem um veículo, mas não está em nome dele. E aí, foi feita a venda desse veículo e para onde foi o recurso, quem vendeu, com quem ficou esse recurso? Doutora, eu sei que não é o tema do programa, mas até entrando nessa situação do Luiz Henrique em si. Se por um acaso existe uma partilha e ele não foi incluído, o que fazer a partir de agora? Se existe uma partilha, se o inventário encerrou, ele precisa sim procurar um advogado, mas ele tem um prazo para isso, tá? Chama-se petição de herança. Tá. Ele precisa procurar sim, porque ele pode até anular aquela partilha. Anular uma partilha porque ele não entrou naquele inventário, sabendo da existência daquele inventário. Precisa se comprovar, tem um prazo para isso, senão corre prescrição, precisa tomar muito cuidado com esse instituto, tá? Agora, se ele tem notícias de que tem um inventário, está tramitando um inventário neste momento, basta constituir um advogado e pedir que ele entre como herdeiro e se habilitar dentro daquele inventário. Isso é emergencial. E se este inventário nunca foi aberto, porque também a gente precisa pensar, às vezes a família não tem interesse de inventariar. Ele, como herdeiro, tem legitimidade para abrir. Entendi. Doutora, o papo está muito interessante, mas a gente tem que encerrar. Tem alguns segundinhos aí, se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite do programa. Espero ter contribuído, esclarecido algumas dúvidas. Sei que é um tempo diminuto que nós temos e daria para ficar muito tempo aqui falando, sim. É um tema bastante polêmico. E eu gostaria de esclarecer ao público que quem tiver mais dúvidas e tiver interesse, eu sou coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, núcleo regional do ABC, aqui em Santo André. Certo. E eu convido ao público que está nos assistindo agora a entrar no site do IBDFAM, www.ibdfam.org.br, para conhecer um pouquinho mais, porque lá tem artigos ricos dos maiores doutrinadores e operadores do direito, dá para esclarecer bastante dúvida. Que bom, doutora, mais uma vez obrigado. E a produção, se puder colocar na divulgação no site,
a Camila está aqui com a gente. Divulga também o site do IBDFAN, que acho que é importante as pessoas entrarem em contato e saber os direitos delas. Bom, o programa Dias Melhores fica por aqui. Mais uma vez, obrigado, doutora. Mais obrigado a todos que participaram, todos que assistiram ao programa. Estamos lembrando que estamos no canal 3 da NET e na Web TV São Caetano. Um abraço a todos.